Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Antes de dirigir e interpretar o famosíssimo detetive belga Hercule Poirot, criado pela Agatha Christie, o ator britânico Kenneth Branagh interpretara um detetive sueco, claro que em sua versão britânica, né? Chamado Wallander. Essa série havia na Netflix, a versão com o Kenneth Branagh. Eu amo o Wallander, especialmente o Wallander sueco, mas eu lembrei bastante dessa série quando eu vi o Assassinato no Expresso do Oriente, que eu deixara passar de propósito quando foi lançado. Lembrei por causa do seguinte, claro, porque os dois são interpretados pelo Kenneth Branagh, mas também porque é o seguinte, a Netflix desenvolveu uma série chamada O Jovem Wallander, tá? Já está na segunda temporada. Logo na primeira temporada, uma das coisas que o jovem Wallander aprende é que o mundo da lei não é preto e branco, as pessoas não agem inteiramente pela razão, tem um monte de tons cinza. É a mesma coisa que essa versão do Kenneth Branagh, do Hercule Poirot, ele aprende a mesma coisa. Então, que legal, né? A personagem tem um arco desde o começo do filme até o final. Só que o Poirot, nessa versão do Kenneth Branagh, ele já é velho, ele já resolveu um monte de casos. Todo o tempo eles passam me dizendo que ele é genial. Então eu começo a questionar a genialidade desse homem. Se ele só na velhice entendeu que as pessoas agem com o coração, não sempre com a razão, blá blá blá, complica, né, um pouco a vida. Esse é um dos probleminhas desse filme que é muito bonito de ver. O Kenneth Branagh sabe muito bem mexer com enquadramentos, boa parte da história se passa dentro de um trem. O Kenneth Branagh sabe muito bem como mostrar pra gente estar dentro de um trem, né? Aquele espaço lá de dentro. O filme, ele sim, se deslumbra com as paisagens de neve e tudo mais. Só que ele tem alguns problemas, dentre esses que eu falei. Assim, você fala, mas claro que as pessoas podem mudar depois que elas são velhas. Nossa, como você é inflexível. Então, gente, só que essa descoberta que ele fez quando velho é um pouco complicada de eu aceitar, né? Por isso que eu falei, coloca em xeque a própria genialidade dele. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Existe um prólogo, porque é Assassinato no Expresso do Oriente, né? Antes de ele embarcar no Expresso, ele resolve uma outra história, então demora uns 10, 15 minutos, né? Isso vai fazer falta depois para uma outra coisa que eu vou comentar no filme. Nesses 10, 15 minutos, a gente aprende que o Poirot é um cara que vê o mundo de forma branca e preta, sendo velho já, tendo resolvido 1 trilhão de casos já, né? Isso aí, então, assim, aí depois é que ele vai entrar no Expresso do Oriente e lá vai acontecer um assassinato. Esse filme é baseado num romance famosíssimo da Agatha Christie. Eu sou velho o suficiente para me lembrar da versão lá dos anos 70, versão fílmica, que tinha o Sean Connery, o Albert Finney, meu amado e finado Albert Finney, que fez o Hercule Poirot. Nossa, era um elenco all-star, né? Totalmente estrelado. Este da versão do Kenneth Branagh também é totalmente estrelado. Tem Derek Jacobi, Olivia Colman, Michelle Pfeiffer, tá lotado. Só que as personagens não passam de cifras. Isso em si não é errado, porque o romance da Agatha Christie, os romances são assim mesmo. Ela cria personagens mais ou menos sempre iguais. Só que assim, nessa versão do Kenneth Branagh, a personagem do Poirot é dado um certo aprofundamento. Então aí é um descompasso, né? É uma adaptação do romance da Agatha Christie pelas metades. Aquele monte de ator maravilhoso não tem chance de fazer quase nada, porque as suas personagens são meros fantoches ou meras uma dimensão, como o caso dos romances da Agatha Christie, mas o Hercule Poirot ele é dado uma profundidade, esse negócio que eu falei, né, do personagem ir de um ponto A para um ponto B e tal. Ele fica falando lá com o interesse amoroso dele antigo, que para esse filme, pelo menos, não serve para absolutamente nada em termos de roteiro. Então, o que poderia ter sido feito? Aquele prólogo, esses momentos em que ele fica falando para namorar morta lá, que ele fica olhando na foto,
Não podia ter sido usado pelo roteiro para dar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de profundidade para aqueles outros personagens, porque senão fica uma versão um pouco capenga, tá? E a outra coisa, o Hercule Poirot, ele vai investigando, né? Dificilmente neste roteiro eu senti que ele estava investigando. Ele ficava andando pelo trem e aparentemente, através de conversas, ele sacava coisas que depois, ao final, ele vai falar, ele vai contar para mim. Então, é como se eu estivesse vendo um audiobook com imagens. Porque, assim, um bom whodunit, esse tipo de filme chama whodunit, né? Um mistério para descobrir quem fez, tá? Bom, os melhores whodunits que existem são aqueles em que as pistas são mostradas para o público e aí depois, no final, quando vai haver a revelação, eles vão lembrando, aconteceu isso, isso. Igual naquele filme que eu resenhei aqui outro dia, que eu tenho falado bastante, que é o Entre Facas e Segredos, o Knives Out, que eu estou super curioso, né, para ver o segundo filme, né, lá com o Daniel Craig, que vai sair agora 23 de dezembro de 2022 e tal. Lá, quando ele faz o Benoit Blanc, Hercule Poirot, Benoit Blanc, got it? Quando o Benoit Blanc faz a retrospectiva de como que ele descobriu as coisas, ele vai mostrando algumas coisas pra gente, né? Que a gente talvez não tivesse ligado vendo o filme. Nesse filme, nesse roteiro, o Poirot, ele solta tudo. Porque ela era irmã e filha de... E eu falei, como que ele descobriu isso? Da onde que tirou esse negócio? Você não acredita no que o filme falou? Acredito, eu li o livro da Agatha Christie, vi a adaptação de 1974. Claro que eu acredito no que o Poirot falou para mim, ele é uma figura de autoridade, ele é o Hercule Poirot. Mas, assim, esse detetive, em termos desse roteiro, ele não fez essa investigação, essas coisas foram aparecendo para ele, só para ele e não para mim. Isso é uma coisa que a Agatha Christie às vezes fazia. Mas se a ideia é modernizar as histórias da Agatha Christie, por que não modernizou isso também? Dá profundidade para o Poirot, o diretor e o ator principal e um dos produtores do filme. Né? Os dois personagens não ganham profundidade, ganham, né? Se você vai modernizar, faz o trabalho por completo. Então, assim, é assistível o filme? Sim. É legalzinho o filme? Sim. Tá? Mas eu não me arrependo de não ter gasto dinheiro e ido ao cinema. Bom, eu não vou ao cinema, né? De ter esperado assistir agora que está na Star Plus. É um filme visualmente bonito, sim. E eu gostei de ver os atores todos, Michelle Pfeiffer. Só não gosto de um dos atores lá que eu acho horrendamente superestimado e que eu não falo o nome dele nunca, mas os outros atores acho que são ótimos atores, só que mereciam mais coisas. Não estou com dozinho deles, porque eles assinaram um contrato para fazer o filme. Né? O que estou analisando é o roteiro. O roteiro, ele é um roteiro bacaninha. Né? Por isso que, provavelmente, daqui a 50 anos, as pessoas não vão lembrar deste filme como nós, que somos mais velhos, lembramos ainda do filme de 74 do Sidney Lumet. Essa é a ideia, né? Mas tá lá, tá na Star Plus, dá para ver, mas é uma coisa meio manca, tá? É um Poirot que guardou as coisas para ele. E tem hora que parece Sherlock Holmes, né? Senta a pessoa do lado dele, ele começa a soltar. Porque você fez isso, fez aquilo. Eu falei, nossa, filho, é o Sherlock. O Poirot da Christie não fazia assim. O Poirot da Agatha Christie era um Poirot. Ele não era... a Agatha Christie não quis imitar tão, assim, o Conan Doyle. Mas tudo bem, valeu a pena ter assistido, né? Agora, em 2022, me preparando para ver o filme do Benoit Blanc. Tchau.